assim na terra como no céu, Jesus, toma o teu lugar na terra como no céu, assim na terra como no céu, Jesus, toma o teu lugar na terra como
está malhando, eu acho que ele está achando que a bateria é um 10, né? Meu Deus do céu! Está forte, garoto? Forte. Querido, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 16. Eu quero ler com vocês sobre esse texto. Nós gostaríamos nessa noite, liga ali o refletorzinho para mim, por favor. Nós gostaríamos nessa noite de falar algo que acreditamos ser extremamente válido e importante para a nossa vida como cristãos, que é a ação do Espírito Santo na vida do cristão. Eu não sei quantos de vocês já pararam para pensar, para analisar o que é a ação, o que é o mover do Espírito Santo na vida de um cristão. Porém, para que venhamos falar sobre o mover e o agir do Espírito Santo, nós precisamos, antes de lermos esse texto, que é o primeiro de 1 Samuel 16, vamos também ler o 17, entender que o Espírito Santo, ele tem alguns pré-requisitos, ou ele tem algumas coisas muito importantes para que ele possa agir na vida de um cristão, para que ele possa agir na vida de uma igreja. Para que você entenda isso, eu vou recapitular rapidamente algo que você tem lido, algo que você está familiarizado, que é a leitura de Deuteronômio. Estamos no capítulo 27 e 28. Tivemos a oportunidade de fazer essa leitura hoje. E você vê que, para que Deus abençoasse a nação chamada Israel, na terra que eles estariam adentrando, você percebe que Deus sempre faz uma menção. Se obedeceres, guardando os meus mandamentos, estatutos, juízos e preceitos, qual era a consequência? Vocês vão comer o melhor dessa terra. Deus queria que, em todo momento, a nação que estava prestes a entrar numa nova terra fosse uma nação que estivesse guardando os seus mandamentos, os seus estatutos, as suas ordens, os seus preceitos, os seus juízos, para que eles fossem o que? Abençoados. E aí você vê algumas coisas que Deus havia estabelecido como ordenanças, mandamentos, juízos e preceitos, para que Israel, que estaria adentrando uma nova terra, fosse abençoado se eles estivessem fazendo aquilo. Então podemos dizer que existia pré-requisitos que Deus havia estabelecido para a sua nação, para que a sua nação fosse o quê? Abençoada. Isso não muda, irmãos. Isso continua da mesma forma, porque entendemos que as promessas que Deus decretou, ou Deus estabeleceu para a igreja, para o crente, o membro desta igreja, também leva tanto a igreja como nós cristãos a estarmos obedecendo aquilo que é agradável a Deus, para que o Espírito Santo de Deus possa estar o quê? Se movendo. Tanto na minha vida como cristão, também na vida do coletivo como o quê? Igreja. Então você vai ver que quando o Espírito Santo verdadeiramente ele está agindo na vida de um cristão, quando o Espírito Santo verdadeiramente está agindo na vida de uma igreja, coisas se manifestam. Vamos entender? Se o Espírito Santo está agindo na vida de um cristão, a forma dele viver, a forma dele agir, a forma dele de se portar é completamente o quê?
diferente. Ele é lícito nas transações, a palavra dele é uma palavra de sabedoria, ele dá testemunho, as pessoas olham para ele, e há muitos anos eu não ouço isso. Eu queria ser cristão como você. E aí então você começa a entender que o Espírito Santo de Deus está trabalhando na vida de quem? Na vida daquele homem. Por que o Espírito Santo está trabalhando assim na vida dessa pessoa? Porque essa pessoa tem obedecido aquilo que Deus quer que ele, como cristão, esteja o quê? Praticando. Então podemos dizer que Deus chamou esse homem numa perspectiva ou num direcionamento que é o seguinte: eu quero que você tenha uma vida de consagração, uma vida de santidade. E ele, por buscar essa vida de consagração, essa vida de santidade, ele obedece a Deus, e o Espírito Santo de Deus começa o quê? A agir na vida dele. Mas também existe uma coisa interessante. Quando o Espírito Santo de Deus começa também a agir na nossa vida. E parece uma coisa um pouco dura de ser dita, mas precisa ser dita. É a nossa postura no culto ao Senhor. Como nós nos portamos no culto ao Senhor. É fácil você entender quando o Espírito Santo de Deus ele está ativo, movendo-se na vida de um cristão. Por quê? Porque o culto desse irmão, o culto dessa pessoa se torna algo extremamente intenso. É intenso. Porque o salmista, ele fala uma coisa interessante no Salmo de número 122. Alguém lembra? Ele diz o quê? Alegrei-me. Vamos aonde? A casa do Senhor. Você está entendendo o que é essa intensidade? A intensidade do cristão cheio do Espírito Santo não é medida pela multidão, não é medida pelo instrumental, não é medida pelo grande coro cantando, mas é medida pela alegria que ele tem de estar aonde? Na casa do Senhor. Ele é intenso. Ele adora, ele se alegra. De repente, quando um cristão é cheio do Espírito Santo, existe uma coisa bem interessante. Certa ocasião, eu fui convidado para participar de uma reunião e um pastor ancião, conhecido, respeito muito ele era um pregador na ocasião, de outra denominação, e ele foi pregar sobre a tentação de Jesus. Eu falei isso aqui. E quando ele leu sobre a tentação de Jesus em Lucas 4, ele falou uma coisa que eu nunca ouvi, porque o proceder do texto não trabalha isso. Nós aprendemos que Jesus jejuou 40 dias. E ele diz assim: irmãos, eu estava lendo a palavra do Senhor, quando o Espírito Santo de Deus falou o seguinte ao meu coração: que o tempo de jejum de Jesus não foi 40 dias. Olha o que a Bíblia diz: tendo Jesus jejuado 40 dias e... Não é 80, gente. Ali existe uma expressão idiomática: 4 cantos da terra, e assim sucessivamente. O que Jesus fez foi jejuar o quê? 40 dias. Na mesma hora, a antena da crítica gera no coração do pastor: o que esse cara agora ele vai falar? Se ele começou um sermão com uma batatada dessa, o que ele vai dizer no final? Mas, irmãos, a intensidade na vida do cristão é mais ou menos assim, porque quando ele começou a pregar, o meu coração já estava completamente fechado para o que ele precisava. Por quê? Dizer, quando eu estudei a voz do Espírito Santo, esquece 80 dias e presta atenção que ele está o quê? Intensidade na adoração. Por que eu falei isso dando esse exemplo?
Porque quando se tem intensidade na vida de um cristão cheio do Espírito Santo, ele não vai se deter numa pequena coisa. Ele sabe que são 40 dias. Ele sabe que houve um equívoco. Mas ele tem na sua mente uma percepção: será que existe algo de Deus que ele ainda pode falar ao meu coração? Então, uma coisa interessante sobre a ação do Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu gostaria de convidar você, membro dessa comunidade, você que provavelmente pode estar sendo alcançado por essa live pelo Instagram, tenha a intensidade de adorar o Senhor. Entendo o que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos o quê? A casa do Senhor. Intenso, adore, ergue as suas mãos, abra a sua boca, louva ao Senhor, seja participativo do culto, porque isso mostra claramente que o Espírito Santo de Deus está o quê? Se movendo na sua vida. Mas pastor, o que o texto de Samuel tem a ver com isso? Tudo. Vamos ao texto de Samuel, presta atenção, olha o que o Espírito Santo, quando ele está intenso, movendo na vida de uma pessoa, ele faz. Primeiro Samuel capítulo 16, versículo 1 diz assim: disse o Senhor ao profeta Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre, o original é o chofarim de azeite, e vem, enviar-te-ei a casa de Jessé. Jessé era pai de Davi, o belemita, ele morava em Belém, porque dentre os seus filhos me provide o quê? De um rei. Versículo 2 diz assim: disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Porque provavelmente Samuel disse: Saul pode vir para mim e perguntar: onde tu vai? Eu vou à casa de Jessé o belemita. Vai fazer o quê? Deus mandou ir lá, ungir um dos seus filhos a rei. Então Saul tinha essa o quê? Preocupação. Mas então disse Adonai Senhor: toma contigo um novilho e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Convida Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que há de fazer, e ungirás a quem eu te designar. Versículo de número 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, pai de Davi: manda chamá-lo, pois nós não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e tê-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse Adonai Senhor Deus: levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite, ou o chofarim, ungiu no meio dos seus irmãos, preste atenção. E daquele dia em diante, o texto diz o quê? O Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para onde? Para Ramá. É isso que eu gostaria que você entendesse. Quantos aqui estão presentes quem acreditam que tem o Espírito Santo? A Bíblia diz que quem crê em Jesus, ele é selado com o quê? Com o Espírito Santo. Efésios 1,13, põe aí por favor. Olha o que diz Efésios 1,13, vem aqui, fica comigo. Efésios 1,13. 1,13. Efésios capítulo 1, versículo 13. Aqui também
vós estáis depois de ouvir a palavra da verdade. Estamos em Cristo depois de ouvir a palavra predicada. O Evangelho da vossa o quê? E tendo nele também crido, foste o quê? Foi o Espírito Santo. Então, toda pessoa que entrega o coração a Jesus, crê que Jesus é o Salvador, recebe as boas novas, o Evangelho, a Bíblia diz que ele recebe o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo é uma promessa profetizada lá em Joel capítulo 2, que nos últimos dias, eis que derramarei o Espírito sobre toda o quê? Toda a carne. Então, quando alguém recebe o Espírito Santo, ou o Espírito do Senhor, quem se apodera, quem se aposta dessa pessoa? O Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Samuel vai à casa de Jessé e passa os 7 irmãos, a Bíblia diz que Samuel olha o primeiro, vê ele assim, bonito, forte, está ungido do Senhor. E Deus diz, não atenta para a aparência, porque eu não vejo o homem pela aparência, eu vejo o homem pelo seu coração. Não é esse, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Acabou os meninos? Não, falta um, que era o mais novo. Ele apacentava ovelha, era um arpista, ele tinha o hábito de estar junto às ovelhas, ele tratava da parasita que dava o carneiro, ele sabia que era um tosqueiro, ele sabia que depois de tosquear a ovelha tinha que passar óleo para que ele desse esses parasitas, como um sarro, um carrapato e assim sucessivamente. Mandaram chamar. E entrou Davi na simplicidade, e Deus quando olhou Davi, você sabe, eis ali o meu dia, pega o chofarinho e derrama, sela ele com o meu Espírito. O que você viu? Que o Espírito de Deus se apossou de quem? De Davi. E aí você vai entender o que é a intensidade do Espírito Santo. E aí você vai entender por que eu estou desafiando a você ser intenso em adorar o Senhor e vibrar com as coisas divinas. Nós não podemos ser melancólicos, cabisbaixos, entristecidos. Não! O Espírito Santo se apossou de nós. Ele mudou a minha vida. Ele habita em mim. Ele descortina os segredos divinos. Porque no capítulo de número 17, nós conseguimos entender o que é o apossar do Espírito Santo, o que é essa intensidade na vida do cristão. 1 Samuel capítulo 17, olha o que diz o versículo de número 2. Perdão, 12, 17, 12. 1 Samuel 17, 12. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Eu falei 7, mas era 8. No dia de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul, o seguiram a guerra, chamava-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. Davi é o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. O texto está dizendo que os 3 filhos de Jessé, eles são, como podemos dizer, alistados para a força de guerra de Israel. Eles são soldados, eles são homens de guerra. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã, e à tarde apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos uma efa deste trigo tostado e esses 2 pães, e corre, leva-os ao acampamento
comendo aos seus irmãos. Porém, estes 10 queijos leva-os aos comandantes de 1000 e visitará teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passa. Saul e eles, todos os homens de Israel, estão no vale de Elá, pelejando contra os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como seu pai Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em norte, fileira contra fileira. Davi, deixando que trouxera aos cuidados da guarda da bagagem, correu à batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um duelista, cujo nome era o quê? Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas antes falara, e Davi o quê? Ouviu. A Bíblia diz que o pai de Jessé chama Davi e fala assim: Davi, pega essa erva, leva e vá saber como estão os seus 3 irmãos. Porém, está vendo esses 4 queijos? Não o comandante, porque o comandante vai deixar você o quê? Ver os seus irmãos. Porém, quando Davi chegou, o que estava acontecendo? Já estava em fileira para quê? Para combate. Uma fileira de israelitas e a outra que se opunha de quê? De filisteus. É mais ou menos assim. Vocês já viram um filme chamado Alexandre o Grande? É mais ou menos como aquela batalha, como batalha épicas, onde tem uma tropa e a outra e vão entrar em combate. Só que o que acontece? Dessa vez, Davi ouve uma coisa que ele ainda não tiveram a oportunidade de ouvir. Um mercenário, porque se defende que Golias não era filisteu, porque entre os filisteus não existia histórico de nefilins ou de gigantes, mas ele lutava por dinheiro. E aí quando Davi está na frente, ele larga, corre para ver, ele vê um homem aproximadamente de 3 metros e 5 centímetros. E ele afronta o exército de quem? Dos Deus vivos. E aí que entra a intensidade do Espírito Santo. Todos tinham medo de quem? De filisteus. Mas quando Golias afronta o exército do Deus vivo, vocês entendem o que o Espírito Santo fez na vida de Davi, se apossou dele. Então o que Davi vai falar não vem dele, mas vem de quem? Do Espírito Santo. Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? É isso que nós precisamos entender quando nós falamos de intensidade de adorar. É saber a grandeza de Deus, é entender que se Deus é por nós, ninguém pode ser o quê? Contra nós. É que quando é dia de cultuar ao Senhor, nós precisamos apresentar o melhor, a ânimo, alegrei-me quando me disseram o quê? Vamos à casa do Senhor. Você já percebeu como você adentra a comunidade de fé? Você já percebeu como são as suas participações de culto? Você já percebeu? Parece que muitas vezes o corpo está dentro da igreja, mas a mente, isso mostra que você precisa ter intimidade com o Espírito Santo. Porque é mais ou menos assim: se você é flamenguista e você vai ao Maracanã assistir um jogo,
se o Flamengo está no contra-ataque, alguém tentar falar com você, sabe o que você faz? Você não dá atenção. Porque você é um flamenguista. Você está entendendo? Como o Espírito Santo de Deus está agindo com intensidade na nossa vida, nós estamos preocupados como nós vamos atingir a adoração, como eu posso participar. Se você chegar como um seminarista e você perguntar se é um seminarista, porque eu fui seminarista, quando você está sentado e você está ouvindo um sermão, qual é o teu desejo? Pregar. Quando o pastor vira para você, quando você está no seminário, e ele diz assim: João, oi pastor, pode falar. Olha só, não estou me sentindo bem não. Preguei pela manhã, mas à noite você o quê? Você não imagina a alegria no coração do seminarista. Ele vai ter a oportunidade de ser o quê na casa de Deus? Útil. Isso acontece com quem adora ao Senhor. O nosso corpo está presente, mas a nossa alma não pode ser desligada por nada, porque é Jesus que dá o contra-ataque, e nós precisamos ver o gol que ele vai o quê? A Bíblia relata, a Bíblia ressalta, que depois que o Espírito Santo se apossou de Davi, o Espírito Santo deu intrepidez a um garoto, um menino, ruivo, de boa aparência, provavelmente não de grande estatura, ele não tinha nem condição de ser homem de quê? De guerra. Mas quando ele ouve Golias afrontando o exército de Deus vivo, ele se dispõe à peleja contra o quê? Contra Golias. Olha o que diz o versículo de número 31. Ouvindo as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul que mandou um chamado. Davi agora se coloca e diz assim: não. O Espírito Santo está em mim. O Espírito Santo se move em mim. Não, ele não vai afrontar o Deus vivo. A intensidade, a envolvimento, a dedicação, a alegria, a prazer em Davi. E aí anunciam a quem? A Saul. Ele não está nem preocupado com nós, porque o Saul chega e diz assim: quem lutar contra esse gigante, eu vou dar a mão de Merabi, que era a primeira filha, e na tradição não se podia dar a filha mais nova sem dar a primeira que havia nascido, Merabi. Vou isentar o pai, a família de alguns impostos, e ainda vou dar uma quantia. Davi não queria saber disso. O que nós precisamos entender, o que motivou Davi a lutar contra Golias, é que ele sabia que o Espírito Santo estava onde? Na sua vida. A pergunta de Deus para mim e para você nessa noite: o Espírito Santo de Deus, sim, o Espírito Santo de Deus verdadeiramente tem se movido na tua vida? Há um comprometimento, irmãos, por isso que nós temos hoje no Evangelho. O Evangelho que nós temos hoje é o Evangelho dos associados. Sabe como é que funciona o Evangelho dos associados? O Evangelho dos associados é simples. Você provavelmente, hoje nem tanto, mas em décadas passadas, algumas pessoas faziam parte de clubes. E para que você estivesse em dia para frequentar a piscina, para fazer uso de alguma coisa, você precisava pagar a sua o quê? Mensalidade. E por que hoje nós temos associados? Porque muitos cristãos, eles acham que porque dão dízimo, porque dão uma oferta, eles já fizeram tudo que eles podiam fazer aonde? Na casa do Senhor. Irmãos, Deus não precisa, na verdade, do nosso dinheiro. Ele é o Senhor, dono da prata e do quê? Do ouro. Certa ocasião, um pastor extremamente preocupado de como ele poderia fazer a obra da igreja. Ele entrou num propósito de oração grande diante do
Senhor, uma igreja com cristãos como vocês, que contribuíam. O que eu quero que você entenda, porque Deus é o Senhor da prata e do ouro. E ele começou a orar, irmãos, nós precisamos terminar essa obra, temos dificuldade, nós sabemos das nossas limitações, mas eu tenho orado. Como no domingo, abençoou um homem na igreja. E aquele homem, no final, procurou aquele pastor e falou assim: pastor, eu não sou evangélico, eu sou um empresário, mas eu estava em casa e Deus me... Ele falou, Deus é óbvio, né? Ele falou assim, veio à minha mente um endereço. E esse endereço vinha toda hora na minha mente, toda hora na minha mente, toda hora na minha mente. E eu resolvi entrar dentro do meu carro e vir a esse endereço. E quando eu cheguei, eu vi que era essa igreja. E eu falei, mas por que esse endereço vinha tanto à minha mente? Quando mais uma vez veio à minha mente o seguinte: você vai pegar uma quantia tal e vai dar a essa igreja. Aquele pastor disse que ele recebeu 100 mil reais. 100 mil reais. Não era dinheiro escuso, não era dinheiro sujo, mas é para mostrar o que a Bíblia diz, né, em Eclesiastes. Deus dá riqueza ao ímpio para que abençoe o quê? O justo. Por isso que eu mostrando assim que ele é o Senhor, dono da prata e do ouro. Ele não quer que sejamos associados. Ele quer que nós tenhamos intensidade. Porque o Espírito Santo que habita em nós. Intensidade em adorar, intensidade em nos alegrar, como o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por isso que eu entendo que quando o Espírito Santo de Deus se apossa de uma pessoa, ele vai usar essa pessoa. A segunda pergunta de Deus para nós nessa noite: será que o Espírito Santo tem usado você com intensidade? O que você tem feito? Aonde Deus do céu olha e diz: eu tenho me agradado. Por quê? Porque Raimundo tem feito isso. Eu tenho me agradado. Por quê? Porque Margarida tem feito isso. A Bíblia diz que Deus olhou para Davi e se alegrou porque Davi, movido pelo Espírito Santo, pela intensidade gerada no Espírito Santo, ele aceitou um desafio. Todos nós conhecemos o final da história. Ele pegou 3 pedras lisas no ribeiro, botou numa funda, algo que ele sabia utilizar bem, porque diz ele que ele havia matado um urso e um leão. Tentaram colocar nele uma armadura. Um elfo ficou grande, a armadura ele não tinha estatura, a espada ele não conseguia o que manejar. Mas ele falou o seguinte: tu vens a mim com facas, com lança, com espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Golias olhou para Davi e falou: vou dar a tua carne aos cães. E Davi rodou o quê? A funda. Jogou. E o gigante o quê? Caiu. Existe uma coisa muito interessante: não foi a pedra que matou Golias. A pedra foi simplesmente um instrumento para fazer Golias o quê? Cair. Quando há intensidade na nossa vida, o Espírito Santo nos dá estratégia, o Espírito Santo nos direciona, porque quando Golias caiu, ele foi lá, pegou a espada de Golias, porque agora ele não tem que manejar, e diz a Bíblia que ele o quê? Cortou a cabeça de Golias. E aí mostra que Golias estava o quê? Bom, você tem tido intensidade para adorar o Senhor? É penoso para você vir para a casa do Senhor? É penoso para você passar aqui, 8 horas e 32 minutos. Começamos esse culto, era 7h36. Não estamos aqui nem ainda o quê? 1 hora. Deus quer desafiar homens e mulheres a terem uma vida cheia do Espírito Santo. Para quê? Para que vocês possam viver o quê?
intensidade. No início desse sermão, ou desse culto, eu sabia sobre o que estaria fazendo, falando. E por isso, propositalmente, eu escolhi João capítulo 3, versículo 1 ao 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 irmãos, com irmãos que estão lá, que é a Isabela e a irmã Emília, 17, comigo 18. Dava para cada um ler um, e eu vi pessoas que não leram isso. Cadê a tua intensidade na casa do Senhor? Você está tendo a oportunidade que todo judeu queria, quando entrava onde? Lá no santuário, a oportunidade de ler a palavra de Yahvé. Cadê a intensidade? Busque uma vida com o Espírito Santo, meu irmão. Busque uma vida que vai levar você a aceitar grandes desafios. Porque quando o gigante se levantar, ele pode ser extremamente grande, mas você vai dizer assim: tu vens a mim com lanças, com pau, com espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor. Porque a intensidade do Espírito Santo vai gerar em você uma coisa extraordinária, que é confiar em Deus. O Espírito Santo vai gerar essa perspectiva da alegria. Pode ser que essa seja a minha última noite, mas eu quero passar essa minha última noite louvando, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Eu gosto de João Batista, porque na vida de João Batista, ele teve uma oportunidade que muitos sacerdotes não tiveram. Coube por sorte, por ir, caiu no turno de Abias. E casualmente, caiu em quem? Zacarias. Um homem que era sacerdote do Senhor, com uma mulher estéril, e eles já estavam velhos, avançados em quê? Idade. E quando ele entrou pela oportunidade para queimar incenso, porque houve sacerdotes que nunca tiveram essa o quê? Oportunidade. Foram sacerdotes, mas não tiveram oportunidade de entrar para queimar incenso. E Deus tinha um propósito. Porque quando Zacarias, pai de João Batista, ele entra, vai o anjo Gabriel e diz: as tuas orações foram o quê? Ouvidas. Tu terás um filho. Ele vai pelo caminho e pela unção de Elias. Ele até duvida, né? Porque orou tanto tempo, e agora, depois de ver o que acontece, e o anjo diz assim: porque tu ficarás o quê? Mudo. O nome dele será João, né? E ele vai escrever depois, quando nasce na cabina lá, João. E 9 meses, Zacarias ficou sem o quê? Falar. E quando João nasce, e chama o Eliseu um mancebo, é um homem. Cara, você não imagina o que é a intensidade da alegria de Zacarias. Porque todo judeu, quando tinha filho primeiro, homem, ele dizia: o Senhor me coroou, me deu um filho, homem. E qual vai ser o nome? E ele escreve na cabinha lá: vai ser João, amado de Deus. E diz que logo a sua língua o quê? Calma. Aproveite as oportunidades na casa do Senhor, porque as oportunidades que o Senhor nos dá na sua casa, muitas vezes não pode voltar. Eu queria que você entendesse que a oportunidade de Deus é como um rio. Só passa o quê? Uma vez. Seja em Deus. Tenha uma vida cheia do Espírito Santo. Adore e louve esse Deus, que é digno de toda honra e digno de toda glória. Vamos colocar em pé?
nós vamos abrir os nossos inários e nós vamos terminar esse culto cantando um hino do nosso cantor cristão, que é o hino de 410, Felicidade no Serviço. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando o meu rei a salvação no serviço do meu rei. Vamos louvar o Senhor, hino de número 410 do nosso cantor cristão. Pode sim, nós estaremos encerrando o nosso culto. Amém? Você viu o que Davi fez? A vida de intensidade com o Espírito Santo nos leva a desafiar aquilo que pode ser o quê? Mal. Golias era um mal para Israel, pois estava afrontando o exército do Deus dele. E o Senhor, essa noite, poderosamente abençoe a sua vida. Feche seus olhos, nós vamos orar, agradecendo a Deus por essa quarta-feira. Senhor Deus Pai, no nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa oração é que o Espírito Santo possa estar
intensidade a cada um de nós, quando for nosso dia de estar na tua casa, pois o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que cada um de nós possamos orar mais, buscar mais a tua presença, para que possamos ver o Espírito Santo de Deus trabalhando poderosamente na nossa vida e na vida da tua igreja. Leva-nos agora para os nossos lares, sobre a tua guarda e proteção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a vida da Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, desde agora e para todo sempre. A Igreja Unida diz: amém. Você pode se assentar, você que nos acompanhou por essa live, Deus abençoe. Se você trouxe dízimo, se você trouxe a sua oferta, você pode depositar no altar do Senhor. Deus a todos abençoe. É bom ter uma